Capítulo 34. O homem que sentia angústia de Deus. Jeremias esperava que a reforma realizada durante o reinado de Josias durasse para sempre. Ele tinha sido chamado por Deus para ser seu profeta quando ainda era jovem. Como membro do sacerdócio, Jeremias havia sido educado desde a infância para o serviço sagrado. Nesses anos felizes, ele não fazia a menor ideia de que Deus o havia escolhido desde o nascimento para ser um profeta às nações. Quando recebeu o chamado divino, Jeremias ficou muito abatido. Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Jeremias capítulo 1, versos 5 e 6. Deus viu no jovem Jeremias alguém que seria fiel ao seu dever e que defenderia o que é certo, mesmo quando a maioria estivesse contra ele. Na infância, ele havia provado ser fiel, e então, na juventude, enfrentaria muitas dificuldades como bom soldado da cruz. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E você, prepare-se, vai dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você, diz o Senhor, e o protegerei. Por 40 anos, Jeremias deveria ser uma testemunha da verdade e da justiça. E em um tempo de apostasia sem igual, ele deveria dar seu exemplo na vida e no caráter da adoração ao verdadeiro Deus. Deveria ser o porta-voz de Jeová. Ele deveria anunciar a queda da casa de Davi e a destruição do belo templo construído por Salomão. Ele seria preso, desprezado, odiado, rejeitado por muitos e, finalmente, partilharia da tristeza e dor que se seguiriam à destruição da cidade condenada. Por outro lado, Jeremias recebeu várias vezes a oportunidade de olhar para além das tristezas, cenas do presente para o futuro glorioso, quando o povo de Deus seria novamente levado para Sião. Serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. Jeremias capítulo 31, verso 12. Jeremias escreveu: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Jeremias capítulo 1, versos 9 e 10. O verdadeiro profeta sempre edifica. Graças a Deus pelas palavras para edificar e para plantar. O propósito do Senhor era restaurar e curar. Jeremias deveria apresentar com coragem as profecias dos juízos prestes a cair. Porém, deveria cuidar para que essas mensagens fossem acompanhadas da certeza do perdão para todos os que decidissem abandonar seus maus atos. Jeremias procurou incentivar o povo de Judá a construir uma base espiritual forte e profunda em sua vida por meio do arrependimento. Por muito tempo, o povo vinha construindo com o material que Jeremias comparou à escória. São chamados de prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Jeremias capítulo 6, verso 30. Então eles os animou a construir para a eternidade, jogando fora o entulho da apostasia e utilizando como material o puro ouro, a prata refinada e pedras preciosas. Fé, obediência e boas obras, que unicamente são aceitáveis a Deus. A palavra do Senhor foi: volte, ó infiel Israel, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês. Jeremias capítulo 3, verso 12 a 14.
E além disso, o Senhor deu ao seu povo rebelde as próprias palavras com as quais poderiam se voltar para ele. Deveriam dizer: sim, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Seja a vergonha a nossa cama e a desonra o nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como os nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje, e não temos obedecido ao Senhor, ao nosso Deus. A reforma realizada durante o reinado de Josias purificou a nação dos altares idólatras, mas o coração do povo não estava transformado. Espinhos sufocaram as sementes da verdade que tinham germinado, prometendo uma grande colheita. Outra apostasia como essa seria fatal. Jeremias chamou repetidamente a atenção do povo para os conselhos encontrados em Deuteronômio. Ele mostrou como a nação poderia receber as maiores bênçãos por meio desses ensinos. Perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Jeremias capítulo 6, verso 16. Certa ocasião, em uma das entradas principais da cidade, o profeta chamou a atenção do povo para a importância de guardar o sábado como um dia santo. Mas se vocês tiverem o cuidado de obedecer-me, diz o Senhor, e não fizerem passar carga alguma pelas portas desta cidade no sábado, mas guardarem o dia de sábado como um dia consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas desta cidade, e esta cidade será habitada para sempre. Jeremias capítulo 17, versos 24 e 25. Se o povo não atendesse aos apelos para obedecer ao Senhor Deus de seus pais e para santificar o seu sábado, a cidade e seus palácios seriam totalmente destruídos pelo fogo. Unicamente por meio de mais firmes atitudes poderia o povo realizar uma mudança para melhor. Assim, o profeta fez o máximo que pôde para resgatar os rebeldes. Ó Jerusalém, leve o mal do seu coração para que você seja salva. Jeremias capítulo 4, verso 14. No entanto, a maior parte do povo não atendeu ao chamado para o arrependimento. Os que reinaram sobre a nação tinham sido infiéis ao seu dever e levaram muitos a se desviar. Desde o início do reinado de Jeoaquim, Jeremias teve pouca esperança de salvar sua amada terra da destruição e da escravidão. Mesmo assim, ele não deveria ficar em silêncio enquanto a completa ruína ameaçava o reino. Deveria incentivar os que continuavam sendo leais a Deus a preservar na prática do bem e, se possível, convencer os pecadores a abandonar a iniquidade. O Senhor ordenou que Jeremias ficasse no pátio do templo e falasse a todos os que ali entrassem ou saíssem. Ele não tinha permissão para amenizar uma só palavra. O profeta obedeceu. Ele ergueu a voz em advertência e apelos. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Corrijam a sua conduta e suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Jeremias capítulo 7, versos 2 a 4. A maravilhosa bondade de Deus. Esse relato mostra claramente que o Senhor não tem prazer em castigar. Ele demonstra misericórdia a seus filhos desobedientes. Ele busca de todas as maneiras possíveis ensinar a eles o caminho da vida. Apesar de os israelitas terem praticado a idolatria por tanto tempo e ignorado suas advertências, ele ainda fez questão de mostrar que estava disposto a não enviar o castigo e dar outra oportunidade para se arrependerem. Mas deixou claro que eles poderiam evitar a condenação unicamente por meio da reforma completa do coração. A confiança que tinham no templo e nas atividades religiosas praticadas ali seria em vão. Os rituais e as cerimônias não eram capazes de fazer expiação pelo pecado.
Somente a reforma do coração e da vida prática poderia salvá-los dos resultados da transgressão. Assim, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, a mensagem de Jeremias era: ouça os termos desta aliança e cumpram-no. Jeremias capítulo 11, verso 6. Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Jeremias capítulo 8, verso 5. Porque eles tinham se recusado a aceitar a correção. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? Jeremias capítulo 8, verso 7, capítulo 9, verso 9. Durante o reinado de Josias, o povo teve motivo para nutrir alguma esperança, mas ele foi morto em batalha. O tempo para a intercessão estava quase chegando ao fim. Ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, declarou o Senhor, eu não lhe mostrarei favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. Jeremias capítulo 15, verso 1. Uma rejeição ao convite de misericórdia de Deus atrairia os juízos que tinham caído sobre o reino do norte de Israel havia mais de um século. A mensagem então era: se vocês não me escutarem e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Jeremias capítulo 26, verso 4 a 6. Os que estavam no pátio do templo, ouvindo Jeremias, compreenderam claramente essa referência a Siló, quando, nos dias de Eli, os filisteus levaram a Arca da Aliança. O pecado de Eli foi não ter repreendido com firmeza os pecados que dominavam a nação na época. Por sua negligência em corrigir esses males, Israel sofreu um terrível desastre. Eli perdeu a vida, a arca de Deus foi levada de Israel, 30.000 pessoas foram mortas, tudo porque o pecado se alastrou livremente e sem repreensão. Israel revelou sua tolice ao pensar que, apesar de suas práticas pecaminosas, a arca lhes garantiria a vitória sobre os filisteus. Da mesma forma, diante os dias de Jeremias, os habitantes de Judá estavam inclinados a acreditar que, por praticar as cerimônias que Deus havia estabelecido para o templo, eles seriam poupados de receber o castigo por suas más atitudes. Que importante lição para as pessoas em posição de responsabilidade na igreja. Que advertência para lidar fielmente com os erros que trazem desonra à causa da verdade. Que ninguém acuse os servos de Deus por serem zelosos demais em procurar purificar o ambiente das obras más. A destruição de Jerusalém nos dias de Jeremias é uma solene advertência de que não podemos menosprezar os conselhos dados pelos instrumentos escolhidos por Deus sem esperar sofrer as consequências dessa decisão. A mensagem de Jeremias despertou a ira e a oposição de muitos. Eles clamavam: por que você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló e que esta cidade ficará arrasada e abandonada? Todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Sacerdotes, falsos profetas e o povo se voltaram contra aquele que não falaria palavras suaves ou profetizaria coisas agradáveis. Eles ameaçaram de morte o servo de Deus. A coragem de Jeremias salva sua vida. Não demorou muito e os príncipes de Judá ficaram sabendo da profecia de Jeremias e saíram às pressas do palácio para confirmar a verdade sobre o fato. E os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte porque profetizou contra esta cidade. Vocês o ouviram com seus próprios ouvidos. Mas Jeremias respondeu com coragem: o Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade tudo o que vocês ouviram. Agora, obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então,
o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem bom e certo. Entretanto, estejam certos de que se me matarem, vocês, esta cidade e seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois, na verdade, o Senhor enviou-me a vocês para anunciar-lhe essas palavras. Se o profeta tivesse se deixado intimidar pela presença dos príncipes, ele teria perdido a vida. Mas a coragem com que se apresentou à solene advertência conquistou o respeito do povo e fez com que os príncipes ficassem do seu lado. Eles argumentaram com os sacerdotes e falsos profetas. Assim, Deus levantou defensores para seu servo. Os anciãos se uniram também no protesto contra a decisão dos sacerdotes a respeito de Jeremias. Graças aos apelos desses homens de influência, a vida do profeta foi poupada. Embora muitos sacerdotes e falsos profetas teriam ficado muito contentes em condená-lo à morte sob a acusação de ter instigado a revolta contra as autoridades. Até o fim do seu ministério, Jeremias permaneceu firme contra a ira humana e não se deixou abater. Lutarão contra você, o Senhor preveniu seu servo, mas não o vencerão. Jeremias capítulo 15, verso 20. O jeito manso e tímido de Jeremias. Jeremias era naturalmente tímido. Ele tinha grande desejo de encontrar um lugar silencioso e isolado e em que não precisasse testemunhar a constante rebelião da nação que ele tanto amava. Seu coração era torturado de angústia pela ruína causada pelo pecado. Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, ele lamentava. Eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-se dele. Jeremias capítulo 9, versos 1 e 2. As flechas de zombaria e gozação lançadas contra ele feriam seu coração sensível. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece. Talvez ele deixe enganar. Então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Jeremias capítulo 20, versos 7 a 10. No entanto, o fiel profeta era fortalecido dia a dia. O Senhor está comigo como um forte guerreiro. Ele declarava com fé. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. Ele aprendeu a orar. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Jeremias capítulo 10, verso 24. Quando em desânimo era tentado a dizer: meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lamentações capítulo 3, verso 18. Jeremias recordava as providências de Deus em seu favor e exclamava: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porém a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 26.